No silêncio abafado de uma madrugada quente no norte de Burkina Faso, as sombras avançaram sobre uma base militar isolada, transformando a noite em palco de um dos episódios mais brutais dos últimos meses. O ataque, atribuído a militantes jihadistas, deixou cerca de 50 soldados mortos em Dargo, na região do Sahel, reacendendo o debate sobre a fragilidade da segurança nacional e os enormes desafios que o governo de Ibrahim Traoré enfrenta para manter a estabilidade do país. A notícia espalhou-se rapidamente, não apenas pelos jornais africanos, mas também por toda a imprensa internacional, revelando mais uma vez como a luta contra o terrorismo continua a moldar o presente e o futuro de Burkina Faso. A ofensiva não foi um evento isolado. Trata-se de um elo a mais numa longa corrente de violência que se estende por anos, alimentada por grupos ligados tanto à Al-Qaeda quanto ao Estado Islâmico, que disputam territórios estratégicos e exploram as fragilidades de um Estado em constante pressão. O ataque à base militar não atingiu apenas os soldados presentes naquela madrugada, mas impactou profundamente as famílias, as comunidades vizinhas e, sobretudo, a moral nacional. O peso simbólico de ver 50 homens fardados tombarem em poucas horas levantou questões sérias. Até onde o exército burkinense está preparado para enfrentar uma guerra assimétrica? Até que ponto as promessas de estabilidade feitas pelo governo podem ser cumpridas diante de tamanha ameaça? À medida que os relatos se espalhavam, sobreviventes e testemunhas começaram a narrar os detalhes. A investida teria começado pouco depois da meia-noite, com rajadas de armas automáticas e explosões ecoando entre as colinas áridas da região. Os atacantes conheciam bem o terreno, usaram rotas alternativas para cercar a base e bloquear qualquer possibilidade de fuga. Muitos soldados foram pegos de surpresa em seus dormitórios, sem tempo de reagir. Aqueles que tentaram resistir enfrentaram um inimigo numericamente superior, armado não apenas com fuzis, mas também com veículos equipados com metralhadoras pesadas. O ataque durou horas, e quando o sol nasceu, o cenário era de destruição. Paredes perfuradas por balas, veículos incendiados, bandeiras queimadas e corpos espalhados pelo solo seco. O impacto humano foi imediato. Famílias inteiras choraram a perda de filhos, pais e irmãos que haviam se alistado com a esperança de proteger sua pátria. Em vilarejos próximos, moradores relataram o medo constante de represálias. Muitos acreditam que os jihadistas podem voltar a qualquer momento e vivem num estado de alerta permanente, onde cada barulho noturno pode ser confundido com o início de uma nova tragédia. O trauma psicológico vai muito além dos que estavam na linha de frente. Ele se espalha por todo o tecido social, corroendo a confiança das pessoas no futuro. Ao mesmo tempo, a dimensão política do ataque não pode ser ignorada. Ibrahim Traoré, que chegou ao poder prometendo devolver segurança e soberania a Burkina Faso, viu sua liderança ser duramente testada mais uma vez. Seu governo tem buscado se apoiar em símbolos nacionalistas, no legado de Thomas Sankara e numa narrativa pan-africana de resistência contra o neocolonialismo. No entanto, episódios como esse expõem a vulnerabilidade de um regime que enfrenta tanto inimigos internos quanto pressões externas. Cada ataque bem-sucedido dos jihadistas mina a confiança popular e fortalece as vozes críticas que acusam o governo de não conseguir controlar a situação. A repercussão internacional foi imediata. Organizações de direitos humanos e meios de comunicação estrangeiros destacaram o massacre como um reflexo da crescente instabilidade no Sahel. Analistas ocidentais apontaram que, mesmo com medidas emergenciais, como a dissolução da Comissão Eleitoral Independente e a centralização do poder nas mãos da junta, a insegurança continua a se aprofundar. Para muitos, a tragédia de Dargo é a prova de que a estratégia militar do governo, baseada numa combinação de operações de contra-insurreição e mobilização popular, ainda não conseguiu conter a ameaça. Dentro do país, a resposta foi marcada por uma mistura de dor e resistência. Funerais coletivos foram realizados com forte presença de autoridades militares e civis. Ibrahim Traoré discursou diante de caixões cobertos com a bandeira nacional, exaltando o sacrifício dos soldados como exemplo de coragem e devoção à pátria. Suas palavras buscaram transformar a tragédia em símbolo de união nacional, apelando ao espírito de luta contra o inimigo comum. Ao mesmo tempo, anunciou novas medidas para fortalecer as defesas, incluindo a construção de postos avançados, reforço no recrutamento de voluntários e aumento da cooperação regional com Mali e Níger.
No entanto, a realidade no terreno permanece dura. Para os soldados que ainda ocupam postos isolados, a sensação de vulnerabilidade é constante. Muitos deles operam com recursos limitados, armas ultrapassadas, falta de munição, problemas de comunicação e, em alguns casos, até escassez de alimentos. A promessa de reforços nem sempre chegam a tempo, e o isolamento geográfico aumenta o risco de ataques surpresa. Entre os combatentes, há relatos de exaustão, mas também de determinação. Eles sabem que sua missão não é apenas militar, mas também simbólica: defender o povo contra forças que buscam impor uma ordem de terror e submissão. O episódio em Dargo também reacendeu o debate sobre a interferência internacional na região. Durante anos, países ocidentais, especialmente a França, mantiveram presença militar no Sahel por meio da Operação Barkhane. Com a retirada gradual dessas tropas e a crescente rejeição popular à influência francesa, o espaço foi ocupado por novas alianças. Traoré tem buscado estreitar laços com parceiros alternativos, incluindo a Rússia, mas nega veementemente a presença do grupo Wagner no país. Esse reposicionamento geopolítico gera tensões. De um lado, há os que veem nisso uma oportunidade de reforçar a soberania africana. De outro, os que acreditam que só mudaram os atores, mas a dependência continua. Enquanto isso, os jihadistas continuam explorando a fragilidade das fronteiras e a falta de infraestrutura do Estado. Eles se movem com agilidade entre regiões, utilizam o terreno a seu favor e impõem um regime de terror às comunidades locais, cobrando impostos, sequestrando civis e recrutando jovens à força. O ataque à base militar de Dargo é só um reflexo da capacidade desses grupos de desafiar o Estado burkinense e manter sua presença ativa no território. Nos corredores do poder em Ouagadougou, o ataque provocou intensas reuniões de emergência. Ministros, generais e conselheiros se debruçaram sobre mapas e relatórios de inteligência tentando traçar uma resposta eficaz. A pressão sobre Traoré é enorme. De um lado, ele precisa mostrar firmeza militar para não parecer fraco. De outro, deve encontrar soluções políticas e sociais que enfrentem as causas profundas da insurgência: pobreza, marginalização de comunidades, falta de serviços básicos e ausência do Estado em regiões inteiras. É nesse equilíbrio delicado que o futuro de Burkina Faso se decide. O ataque em Dargo não foi apenas uma tragédia militar, mas também um espelho das contradições de um país que luta por sua sobrevivência. Cada soldado tombado naquela noite representa não só uma vida perdida, mas também um alerta de que a guerra contra o terrorismo está longe de ser vencida. O povo burkinense, no entanto, continua demonstrando uma impressionante capacidade de resiliência. Nas ruas, nas vilas e até nos campos de refugiados, há uma determinação coletiva de resistir, de não se deixar abater pelo medo, de continuar acreditando que dias melhores podem vir. Em última análise, o episódio de Dargo será lembrado não apenas pelas perdas irreparáveis, mas também pelo modo como o país reagirá a ele. Será um divisor de águas? Será o ponto de virada para uma estratégia mais eficaz? Ou marcará o início de uma escalada ainda maior da violência? Essas são perguntas que ecoam em cada canto de Burkina Faso, enquanto o sangue derramado naquela base militar se torna parte de uma história de dor, resistência e luta pela sobrevivência de uma nação inteira. A tragédia em Dargo, onde 50 soldados perderam a vida num ataque jihadista devastador, já foi explorada sob o prisma militar, político e simbólico. Mas para compreender plenamente a profundidade dessa ferida aberta no coração de Burkina Faso, é necessário expandir ainda mais o olhar e incluir duas dimensões que caminham lado a lado com a violência: a crise humanitária e o impacto econômico. Pois sem essas duas chaves de análise, a compreensão do episódio fica incompleta, já que o massacre não atingiu apenas soldados em uma base militar, mas reverberou em cada família, em cada campo de refugiados, em cada mercado e em cada decisão política sobre o futuro do país. E quando se fala em crise humanitária, é impossível não destacar que milhões de vidas estão sendo deslocadas pelo terror, porque Burkina Faso já vivia uma crise humanitária antes mesmo do ataque em Dargo, sendo um país localizado no coração do Sahel, que abriga atualmente mais de 2 milhões de deslocados internos, pessoas forçadas a abandonar suas casas por causa da violência jihadista. E o massacre em Dargo não apenas aumentou esse número, mas também aprofundou o sentimento de vulnerabilidade em comunidades inteiras, já que quando uma base militar, supostamente um local de segurança, é atacada e aniquilada, as populações vizinhas concluem que ninguém está protegido, e isso levou centenas de famílias a deixarem suas vilas nas redondezas, fugindo para cidades maiores como Kaya e Ouagadougou em busca de abrigo.
E nos campos de refugiados, a superlotação é uma realidade, com crianças dormindo em tendas improvisadas, mães aguardando horas para receber água potável e jovens enfrentando a perspectiva de crescer sem escolas ou oportunidades de trabalho, criando um colapso humanitário que é terreno fértil para o extremismo, já que quanto mais precária é a vida nos campos, mais fácil se torna para os jihadistas recrutar jovens em troca de promessas de alimento, proteção ou algum sentido de pertencimento. E ONGs e agências internacionais alertam para a gravidade da situação, porque Médicos Sem Fronteiras e o Programa Mundial de Alimentos têm dificuldades em manter operações estáveis na região, não apenas pela insegurança, mas também pelo corte de rotas de abastecimento, já que caminhões carregados de alimentos e medicamentos muitas vezes são interceptados, saqueados ou obrigados a pagar pedágios aos insurgentes. E o resultado é que milhares de deslocados vivem em situação de insegurança alimentar extrema, sem saber se terão o que comer no dia seguinte. Mas além da fome e da falta de abrigo, há ainda o trauma invisível e devastador da saúde mental em colapso, já que o ataque em Dargo, com sua violência brutal, não apenas tirou vidas, mas deixou marcas profundas nos sobreviventes e familiares. Com crianças que viram seus pais não retornarem do quartel, agora sofrendo de insônia, pesadelos e medo constante, e viúvas que enfrentam não apenas a dor da perda, mas também o peso de sustentar famílias sem apoio. E especialistas em saúde mental relatam que Burkina Faso enfrenta uma epidemia silenciosa de transtornos pós-traumáticos, mas o sistema de saúde, já sobrecarregado, não tem estrutura para oferecer atendimento psicológico adequado. Em muitos vilarejos, não há sequer clínicas básicas, quanto mais psicólogos ou psiquiatras, e a ausência desse suporte cria um ciclo de sofrimento que ameaça corroer ainda mais o tecido social. E tudo isso se soma ao impacto econômico do massacre em Dargo, que também tem repercussões profundas, começando pelo custo imediato da perda de 50 soldados, cada um deles formado, treinado e sustentado pelo Estado, o que significa não apenas tragédia humana, mas também golpe financeiro, já que será preciso recrutar, treinar e equipar novos homens. E ao mesmo tempo, o ataque afeta a confiança no ambiente econômico, porque investidores nacionais e estrangeiros observam com cautela cada episódio de violência. E o setor de mineração, que representa uma das principais fontes de renda do país, sofre diretamente com minas de ouro e outros recursos, sendo alvos constantes de insurgentes que utilizam os lucros ilegais do contrabando para financiar suas operações. E cada ataque bem-sucedido contra uma base militar transmite ao mercado a mensagem de que o governo não consegue garantir estabilidade, e isso leva empresas a reduzirem suas atividades, suspenderem projetos e eliminarem empregos em um país onde grande parte da população já vive na linha da pobreza, o que é devastador, porque o massacre em Dargo não pode ser visto apenas como perda militar, mas também como obstáculo adicional ao desenvolvimento econômico. E a agricultura também sofre impactos diretos, já que a região em torno de Dargo é conhecida pela produção de milho, sorgo e feijão, alimentos essenciais para o abastecimento interno, e após o ataque, muitos camponeses abandonaram suas terras por medo de novas investidas jihadistas, deixando campos sem cultivo e agravando a insegurança alimentar, elevando preços de alimentos e ampliando a dependência do país em relação à ajuda humanitária, com mercados de Ouagadougou relatando aumento nos preços básicos logo após o ataque, reflexo do pânico e da redução da oferta, e mostrando que a tragédia afeta até mesmo aqueles que vivem longe da zona de conflito, reforçando que nenhum setor da sociedade burkinense está imune. E no meio disso, o governo de Ibrahim Traoré enfrenta um dilema financeiro crescente, já que precisa aumentar os investimentos em defesa, comprando armas, munições e veículos, além de expandir o contingente militar, ao mesmo tempo em que a crise econômica e a retração da arrecadação tornam difícil sustentar esses gastos sem comprometer áreas vitais, como educação, saúde e infraestrutura. E após o massacre, o governo anunciou medidas emergenciais, incluindo a criação de novos postos militares e a ampliação do recrutamento de voluntários para a defesa da pátria. Mas embora isso reforce a moral nacional, gera altos custos, porque cada voluntário precisa de uniforme, treinamento e armamento, e em um cenário de recursos escassos, essa equação se torna insustentável a longo prazo. E não se pode esquecer o impacto simbólico que episódios como o de Dargo têm na economia informal, já que muitos comerciantes, motoristas de caminhão e agricultores relatam que os ataques desestimulam o deslocamento de mercadorias e estradas antes movimentadas tornam-se perigosas, aumentando custos de transporte e reduzindo a circulação de bens, gerando inflação e reduzindo o poder de compra de famílias que já viviam com poucos recursos. E em vilas próximas ao ataque, o comércio praticamente parou, com barracas fechadas, agricultores deixando de vender produtos e transportadores evitando a região, o que mostra como um ataque localizado pode afetar toda uma economia, espalhando insegurança muito além da base militar atacada.
E diante de tudo isso, o massacre em Dargo se revela um episódio multifacetado, com impactos militares, humanitários, econômicos e políticos. Mas mesmo em meio à dor, surgem sinais de resistência e esperança, porque muitos voluntários se apresentaram espontaneamente, dispostos a defender sua pátria, e comunidades se organizaram para acolher famílias deslocadas, oferecendo alimentos e abrigo, mesmo em meio à escassez. E essa solidariedade mostra que, embora a tragédia tenha deixado marcas profundas, Burkina Faso não está paralisado, já que existe um espírito coletivo de luta que insiste em resistir diante da escuridão. E o desafio agora é transformar essa energia em políticas eficazes, capazes de equilibrar as necessidades imediatas de segurança com investimentos de longo prazo em desenvolvimento humano e econômico.